para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vamos ler? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Os que estão em pé, sentem-se por gentileza. Quero falar sobre a multiplicação da iniquidade. Esse é o tema da mensagem. Meus irmãos, desde os primórdios, a Bíblia relata atos de crueldade. Desde Gênesis, passando pelos livros históricos, período dos juízes, no período dos reis, nos evangelhos, Atos dos Apóstolos, você vai encontrar relatos de crueldade, de barbaridade. Mas nunca houve um tempo como este que nós estamos vivendo. Nunca houve um tempo tão cruel em que a violência, o pecado, a marginalidade, a crueldade tem se agigantado. As pessoas perguntam: o que está acontecendo com a humanidade? Aonde este mundo vai parar? O que está acontecendo com a humanidade? Que dias são esses os quais nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o período dos últimos dias, o período da multiplicação do mal. Este é o período, a multiplicação do mal. Um período da revolução do gênero humano. O mundo está em constante revolução. Já houve a revolução das máquinas, a revolução industrial, a revolução da ciência, a revolução da educação. E agora nós estamos experimentando a revolução do gênero humano. O homem querendo deixar de ser quem ele é. O homem, falando em sexo masculino, querendo deixar de ser homem para tornar-se mulher. A mulher querendo deixar de ser mulher para tornar-se homem. A revolução do gênero humano. O homem perdido nos seus delitos e pecados se tornou uma besta fera, cometendo toda sorte de delitos, de atrocidades, de requintes de crueldade, como nunca visto antes na história da humanidade. Este é o período da multiplicação do mal. Nós vemos guerras entre facções, luta pelo domínio do mal. A guerra entre as facções tem uma causa: o domínio do mal, o domínio da maldade. Eles querem ver quem é que pratica mais atos de atrocidade, quem é que pratica mais a maldade. Nós vemos aí a violência, a truculência, os crimes de aluguel, os homicídios, os assassinatos, os sequestros, pais assassinando filhos, filhos matando os pais, estupros, homossexualismo, lesbianismo, toda sorte de degradação e depravação humana, lares sendo destruídos. Nós estamos acompanhando a busca a qualquer preço, a busca do homem, essa busca desenfreada pelo domínio, pelo poder e pelo dinheiro. E as pessoas insistem em perguntar: se Deus é amor, por que Ele permite
acontecer todas essas coisas? Por que que Ele permite tanto sofrimento no mundo? Deus não é a causa do sofrimento humano. A culpa não é de Deus. Deus criou e nos entregou um mundo perfeito, um universo perfeito, harmônico e lindo. Deus não criou o caos. Deus tirou o mundo que estava em caos. A criação, a terra que estava em caos, que estava em trevas, que estava destruída. O universo foi reconstruído de modo organizado e não caótico. Deus não cria o caos. O universo foi criado sem câncer, sem homicídios, sem estupros, sem marginalidade, sem injustiça, sem maldade, sem sofrimento. Deus criou todas as coisas perfeitas. E Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O primeiro homem, Adão, foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus deixou na terra um casal de seres humanos perfeitos, como Ele é perfeito. A causa do sofrimento da humanidade é o distanciamento de Deus. É a rebelião contra Deus. Adão e Eva rebelaram-se contra o governo de Deus. E aí, meus irmãos, começou todo o caos na humanidade. O caos foi implantado lá no Éden, quando o homem, ele se insurgiu contra Deus. A criatura se insurgindo contra o seu Criador. A história do filho pródigo é uma repetição da história de Adão e Eva. Por que que o filho pródigo sai de casa? O que é que o filho pródigo pede para o pai? O filho pródigo saiu porque ele queria ser independente. Quando a pessoa quer ser independente, ela se distancia de Deus. Amém? Então, a história do filho pródigo é uma repetição da história de Adão e Eva. Lembre-se que o homem é um ser caído, depravado, que tornou-se independente. Este homem, ele é descendente de Adão. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas quando ele caiu, quando ele se depravou, quando ele pecou contra Deus, quando ele se distanciou de Deus, quando ele se tornou independente de Deus, ele gerou um filho à sua imagem e à sua semelhança. Gênesis capítulo 5, versículo 3, diz: Adão gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança. Veja que Deus foi criado à imagem e semelhança de Deus. Depois que ele peca, ele gera um filho, ele gera filhos. E a Bíblia diz que Adão gerou um filho à sua imagem, não mais a imagem de Deus, mas a sua imagem e semelhança. Agora, este filho gerado por Adão, ele tem o DNA do seu pai, depravado, independente, desobediente. E aí, todos os que vieram de Adão carregam esse DNA. Tem na sua raiz, na história dos seus antepassados, independência, rebelião, insubmissão, desobediência a Deus. Aqui instala-se o caos na humanidade. Não era para existir morte, não era para existir guerra. Não era para ter dor, sofrimento, doença, se não fosse o pecado de Adão. Mas o pecado de Adão
trouxe tragédias para a humanidade. Não haveria espaço para a injustiça, não haveria espaço para a opressão, não haveria espaço para a maldade. O homem, ele é causador das suas tragédias. A culpa não é de Deus, porque Deus não induz ninguém ao pecado. Deus é justo, Ele não induz ninguém ao erro. Cada um é responsável por suas escolhas. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Você é responsável pelas suas escolhas. O homem é responsável pelas suas escolhas. A culpa, portanto, não é de Deus. Tiago, ele fala, nós vimos isto hoje na escola bíblica, Tiago capítulo 1, versículo 13, ele diz: ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Se Deus não tenta, quem é que tenta então? É o diabo? Pode ser. Mas neste texto, Tiago não diz que é o diabo que tenta. O diabo tem as costas largas. As pessoas lançam toda a culpa da desgraça no diabo. Até o Lula fez isso. Até o Lula culpou o diabo pela crise no Brasil. Mas aqui Tiago não diz que é culpa do diabo. Ele diz que Deus não tenta. Então, se Deus não tenta, aqui ele diz que o diabo não tenta, de quem é a culpa? Então vamos lá. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha aí, ó. Olha aí como não é a culpa do diabo. Olha aí como é a pessoa, a sua natureza depravada, caída. O homem que tornou-se independente, insubmisso, pecador, depravado, execrável. Ele é o responsável por suas ações. Então diz, cada um é tentado quando atraído e engodado. Você sabe o significado desta palavra? Engodado. Não é engordado, é engodado. Vem de engodo. Engodo é um alimento que o pescador, ele usa como isca. É o alimento que o caçador usa como armadilha. Quando a pessoa vai caçar, ele usa a carne para atrair o animal, para que esse animal caia nessa armadilha. Quando a pessoa vai pescar, ela coloca a isca no anzol para fisgar o peixe. E aí quando o peixe ele é fisgado, ele morde a isca e é preso pelo anzol, significa que ele foi engodado, ele foi atraído e enganado. Quando nós estamos passando por tentação, é igual o peixe quando ele vai fisgar, ele só enxerga a isca, ele não enxerga o anzol, ele não vê o perigo. Ele só enxerga a isca. E ele é preso, ele é engodado. E aí Tiago está dizendo que o homem, ele é preso, ele cai na armadilha, ele é fisgado. Ele é então enganado, ele é atraído e enganado pela sua própria, é dele, da sua natureza, pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? É o desejo exacerbado, exagerado pelo desejo carnal, pelos vícios, pela cocaína, pelas drogas, pelo álcool, por tudo quanto é vício. Ele é atraído pela sua concupiscência, por esse desejo exacerbado de apetite sexual. Seja através da fornicação, do adultério, do lesbianismo, do homossexualismo. Ele é então atraído pela sua
concupiscência, isto está nele, isto está dentro dele. A concupiscência está dentro de cada um de nós. Não é Deus quem tenta o homem. Cada um é tentado por causa da sua própria natureza pecaminosa. E aí ele diz mais: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Porque o salário do pecado é a... Então está aqui a resposta para o caos na humanidade, para o caos social, para esse caos que nós estamos vivendo na nossa sociedade, principalmente aqui na nossa cidade. Não era para ser assim. Grande escritor, Cornélios Platinga Júnior, ele descortina a doutrina do pecado. Ele diz que não era para ser assim. Deus, Ele não nos criou para vivermos essa vida. Não foi esse mundo e essa forma de vida que Deus criou para a humanidade. Não era para ser assim. Era para nós vivermos em um mundo harmônico, em um mundo de paz, de amor. Mas aí veio o pecado, e junto com o pecado veio a rebelião e o caos, levando o mundo ao caos. E a causa do sofrimento humano é Ele mesmo, através da sua maldade, através do pecado. Quando ele se afasta de Deus, as pessoas não querem mais Deus. As pessoas não querem que Deus interfira nas suas vidas. Elas estão tirando Deus das escolas, elas estão tirando Deus do governo, elas estão tirando Deus das suas próprias vidas, elas estão tirando Deus das suas agendas. O homem cada dia mais está se distanciando de Deus. Por causa do pecado, o homem se afastou de Deus e toda a criação foi afetada e atingida em cheio pelo pecado. Romanos 8, 22. Vamos ler. Porque sabemos que toda a criação geme. A criação geme. Sabe por quê? Por causa de mim e de você. Por causa do homem. Porque animal não peca. Quem peca é o homem. E o pecado do homem faz gemer a criação de Deus. Geme e está juntamente com dores de parto até agora. O pecado atingiu em cheio a criação de Deus. Estamos chegando, meus irmãos, ao extremo, ao ápice da depravação humana dos últimos dias. Barbárie descomunal tem acontecido em toda a humanidade. O apóstolo Paulo, já prevendo isto nos últimos dias, ele falou a respeito do coração do homem e a respeito, meus irmãos, do coração dos discípulos de Jesus. Como estaria o coração dos discípulos de Jesus? Como estaria o coração da humanidade quando chegasse no ápice desta depravação e da multiplicação da maldade? Vamos todos ler segundo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Olha o que Paulo diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, são os dias que nós estamos vivendo hoje. Hoje, esta era. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou tempos difíceis. Os tempos são difíceis, tempos trabalhosos, são nossos dias. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons,
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, eles se mostram ser piedosos, mas negando a eficácia dela, negam a eficácia da piedade através das suas obras. Destes, diz Paulo, afasta-te. Então Paulo, ele faz um raio-x do coração dos homens nos últimos dias, e também da igreja, e também de muitos discípulos de Jesus. E o Senhor Jesus nos alertou para estarmos preparados para enfrentarmos as maldades destes dias. Vamos voltar lá no capítulo 24. Versículo 10. A partir do versículo 10, o Senhor diz: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, nós estamos vivendo hoje a era dos escândalos. Ele diz que muitos serão escandalizados. Os escândalos no governo, os escândalos nas instituições, na política, nas empresas, nos esportes. Nós acompanhamos aí a maior entidade do futebol mundial, a FIFA, envolvida em escândalo. Nós vemos na política do nosso país escândalos atrás de escândalos. Nas instituições, nas empresas e também na religião, escândalos na igreja, escândalo entre os líderes. Não se assuste, porque tem que acontecer, é bíblico. Não tem como não acontecer, tem que se cumprir. A palavra tem que se cumprir. Muitos serão escandalizados, trair-se-ão. Estamos vivendo a era da traição. Amigos traindo amigos, colegas, familiares, pais traindo filhos, filhos traindo pais, cônjuges traindo cônjuges, companheiros de ministério traindo companheiros de ministérios. É uma era de tristeza, de desilusão, de desânimo. As pessoas estão desanimadas com a vida que estão enfrentando, com a vida que estão vivendo. E aí Jesus nos alerta, Jesus diz mais: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas. Um alerta muito importante para os nossos dias. Falsos profetas não só profetizam mentira, engano, como também não pregam a sã doutrina. São falsos profetas. Antes, pregam um evangelho diferente. Um evangelho sem salvação. Um cristianismo sem o Cristo. Um cristianismo sem a cruz. Não pode haver um cristianismo sem a cruz. Não pode haver um evangelho sem compromisso. É isso que esses falsos profetas pregam. Um evangelho sem renúncia. Um evangelho sem compromisso com Deus. Batismo sem arrependimento de pecados. É uma doutrina deturpada, um abandono da verdade, um abandono da pureza da doutrina, da sã doutrina. Esses são falsos profetas. Falso profeta não é só profetizar mentiras, mas é não pregar a verdade. Não está de acordo com a sã doutrina. E por conta disso, por causa disso, estes falsos profetas estão conduzindo um grande número de pessoas a viverem um falso compromisso com Deus. As igrejas estão cheias de gente vazia de Deus. As igrejas estão cheias de pessoas que não têm o mínimo de compromisso com Deus. Estão lá só por interesse próprio, só para buscar a sua bênção material. Material, nem espiritual, material. Isso nos faz lembrar
a história do povo de Israel nos dias dos juízes. Diz a Bíblia que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que queria. Cada um fazia o que bem entendia. Cada um fazia aquilo que achava que era correto. E quando você lê o capítulo 19, 20 e 21 de Juízes, há uma barbaridade ali. A história de um levita que teve a sua esposa sequestrada da casa onde ele estava, estuprada a noite toda, e a mulher amanheceu morta à porta da casa. Ele, revoltado, pegou o corpo da mulher, esquartejou, cortou em 12 pedaços e mandou um pedaço do corpo para cada uma das tribos de Israel, e deflagrou-se uma grande guerra, que quase a tribo de Benjamim foi exterminada. Tão grande era a barbárie naqueles dias. Sabe por quê? Porque o povo estava sem liderança. O povo não tinha liderança, não tinha rei. O rei era o representante de Deus diante do povo. O rei era responsável para conduzir o povo, mas o povo não tinha um rei. Olha, o nosso país, ele não precisa de um rei. O nosso país, ele precisa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que é Jesus de Nazaré. O mundo não precisa de reis. O mundo precisa do Rei dos Reis. O mundo precisa de Jesus. A igreja, meus irmãos, não precisa de estrelas do gospel. A igreja precisa de verdadeiros profetas de Deus, que preguem a verdade, que preguem a sã doutrina, que tenham compromisso com esta verdade. Nós não precisamos de artistas gospel. Nós não precisamos de estrelas do gospel. Nós estamos precisando de verdadeiros profetas. Amém? É isso que a nossa nação está precisando. A cada dia que passa, tem se multiplicado a iniquidade no mundo. Cada dia que passa, a situação piora. O apóstolo Paulo, ele faz um grande clamor à igreja. Quando ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 1, ele diz: conjuro-te. Conjurar significa suplicar veemente. Ele faz uma súplica veemente. Ele está suplicando a Timóteo, seus discípulos. Ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Paulo diz para Timóteo: conjuro-te que pregues a palavra. Fale para a pessoa que está ao seu lado: pregue a palavra. Aí Paulo diz: instes. Instes significa insistir. Insista, seja insistente, seja persistente. Instes a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, insista a tempo e fora de tempo. Redarguas, redargui significa contestar. Conteste o que a pessoa está contestando a respeito da palavra. Refute a palavra. Defenda a sua fé. Replique. Você falou, a pessoa refutou. Replique. Vá para a réplica. Vá para um debate em amor. Pregue a palavra. Repreenda. Exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo, ele diz. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olhe aí para a sua Bíblia. Aqui está a sã doutrina.
é o evangelho puro, é o evangelho sem desvio doutrinário, é o evangelho de Jesus, é o evangelho dos apóstolos. Esta é a sã doutrina. E Paulo está dizendo, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Diga hoje. Mas, aí ele diz, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, às historinhas, ao entretenimento. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É isto que Paulo está falando. Ele diz que estes homens desses últimos dias, eles desviarão os ouvidos da verdade. Eles não querem ouvir a verdade. A autêntica pregação bíblica, a autêntica pregação da palavra de Deus, de um homem ou de uma mulher que tem compromisso com Deus, que prega a verdade. A autêntica pregação, a sã doutrina, já não está sendo aceita em muitas igrejas. Já não está sendo aceita em muitas igrejas. Isso já está acontecendo. O povo já está incomodado com pregadores que têm pregado a sã doutrina. Aqui, talvez aqui mesmo nesta igreja, muitos já estejam incomodados comigo, com o tipo de mensagem que eu estou pregando. Mas eu quero te dizer que eu vou continuar. Porque eu não estou fazendo nem a minha, nem a sua vontade. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Muitos crentes desviados da verdade desejam sermões que apresente um evangelho menos exigente, que não fale de arrependimento, de santificação, que não fale de pecado. Não querem que os seus pecados sejam confrontados pela verdade. Não querem ouvir a verdade, querem ouvir sermões que não falem do inferno, que não falem do céu, que não falem do juízo final, que não falem da ira de Deus. Mas este é o evangelho do reino. João Batista já pregava este evangelho: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pessoal do LGBT já não suportam mais textos bíblicos, textos sagrados que denunciam seus pecados. Para eles a Bíblia é homofóbica. Nós não podemos confundir homofobia com verdade bíblica. Nós não podemos confundir. Paulo diz mais: amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Esses mestres, esses doutores. E Paulo diz que terão muitos nesses dias, inumeráveis pregadores pregando o não tem nada a ver. Ah, não, isso não tem nada a ver. Deus te aceita do jeito que tu és. Pregando esse tipo de mensagem, eles são aclamados e amados pelo público, porque afinal de contas não estão repreendendo, não estão confrontando o pecado do público, estão pregando aquilo que o povo quer ouvir. Pregadores de humanismo, pregadores de triunfalismo. Hoje é o dia da tua vitória. Segura aí, meu irmão, você que veio neste lugar, hoje é o dia da tua vitória, você vai receber a tua bênção. A pessoa volta e não recebe vitória, não recebe bênção. Hoje Deus vai te tirar desta prova. Deus acabou de colocar a pessoa na prova para mudar o caráter dela e aumentar a fé dela. E aí o pregador chega e diz: hoje vai acabar o teu deserto, a tua prova. Ele está indo contra a vontade de Deus. São os falsos profetas dos últimos dias. Pregadores que vêm para o púlpito fazer piada. Tem que ir para o teatro. Porque púlpito é lugar de seriedade, de pregar o verdadeiro evangelho.
São os pregadores do jump, do pula-pula, do entretenimento e do empreendedorismo. Quer ouvir sobre empreendedorismo, tem que ir lá no Sebrae, que é lá que eles ensinam. Igreja é lugar de pregar sobre pecado e levar o povo a se arrepender dos seus pecados. Pregadores do eis que eu te digo de mim mesmo, porque não é de Deus. Pregadores do reteté, de uma falsa espiritualidade, que um dia estão no monte, que aqui nem monte tem. Não sei que invenção. Nós estamos em Manaus e os crentes dizem, vamos para o monte. Que monte? Vamos para o monte ouvir um monte de besteira. Sã doutrina, meus irmãos. Confrontar o pecado. Não adianta dizer para a pessoa, olha, Deus está me revelando que Ele vai te dar uma casa, uma mansão, tua esposa está chegando e a vida do camarada está toda arrebentada. Esse não é o meu Deus, porque Deus, Ele manda tratar primeiramente o pecado. Deus não está preocupado em dar o carro, mansão, carro novo para a pessoa, emprego, sem antes tratar o pecado dela. Deus está interessado em, primeiramente, perdoar os nossos pecados. Primeiramente, nos salvar e não nos abençoar com bênçãos materiais. Elas virão sim, porque é consequência. Mas, em primeiro lugar, arrependimento. A primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Falsos mestres, falsos profetas, Jesus já denunciava. Nós estamos vivendo a marca do mundo pós-moderno, a multiplicação da iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que é iniquidade? Iniquidade é qualidade de alguém que é iníquo. Quem é o iníquo? É alguém que se opõe à equidade. A equidade é a verdade. A equidade é a retidão. Então, alguém que se distancia da verdade, da retidão, a Bíblia chama de iníquo. É um ato ou comportamento contrário à moral, à religião, à justiça e à igualdade. É um comportamento ou uma ação perversa e maldosa. Este chama-se iníquo. Agora eu estava estudando, estava analisando e pensando. Qual a causa da multiplicação da iniquidade? Por quê? Primeiro, são dois motivos que eu vejo. O primeiro é o esfriamento do amor. O amor é a base de tudo. Se nós não amamos a Deus, nós não vamos amar o nosso próximo. E se nós não amarmos o nosso próximo, nós vamos odiar. E aí, havendo ódio, vai haver iniquidade. Vai haver maldade, mortes, estupros, assassinatos. Porque acabou o amor. O amor é a base de tudo. Em primeiro lugar, o esfriamento do amor. A iniquidade é resultado do esfriamento do amor ou o esfriamento do amor é resultado da iniquidade? E, em segundo lugar, eu estava analisando que essa multiplicação da iniquidade está relacionada com a aproximação e a manifestação do anticristo. Sabe por quê? Porque ele é conhecido na Bíblia como o iníquo. Vamos lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 8. Que a Bíblia fala. Capítulo 2, do 3 ao 8.
Paulo falando aos Tessalonicenses, ele fala a respeito do iníquo. Então, a multiplicação da iniquidade está relacionada à aproximação da manifestação do anticristo. Ele está próximo de se manifestar, e quanto mais próximo a sua manifestação, mais iniquidade, mais maldade nós teremos no mundo, porque ele é a essência dele. A essência dele é a maldade, a essência dele é a iniquidade. Quanto mais se aproxima, mais violência nós teremos, mais homicídios, mais mortes, mais maldade nós teremos no mundo. Então olha que diz: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Nós estamos vivendo esse período de apostasia, de esfriamento da fé, de um distanciamento de Deus, de um abandono da fé, de um abandono da espiritualidade. Nós estamos já vivendo esse dia. E então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, ou seja, aquilo que está detendo, segurando, impedindo a manifestação do iníquo, do anticristo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Quem está detendo é o Espírito Santo, a igreja. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Paulo diz que já está, o mistério da iniquidade já entrou em ação, já está em ação, restando apenas, só falta apenas, restando apenas que seja afastado, ou seja, afastado, retirado, levado, arrebatado, aquele que o detém. Seria o Espírito Santo e a igreja? Que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, quanto mais se aproxima a manifestação do anticristo, mais a iniquidade vai se multiplicar na terra e chegará no ápice nos dias da grande tribulação. Então são esses dias que nós estamos vivendo. Dias maus, multiplicação do mal, a multiplicação da maldade. Como é que nós devemos encarar esses dias? Como é que nós devemos viver esses dias? Embora haja apostasia e corrupção nesses últimos dias, nós somos os condutores da palavra de Deus na terra. Nós temos que permanecer na nossa posição de filhos de Deus, na posição de igreja. Volto lá ao texto do apóstolo Paulo: conjuro-te, pois que diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Nós precisamos continuar pregando a palavra. Nós não podemos deixar de pregar a palavra. Que pregues a palavra. Insista, a tempo e fora de tempo. Redárguas, conteste, refute, replique, repreenda, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina esses dias. Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, aí ele diz para Timóteo: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, faz a obra de um evangelista, de um missionário, de um pregador da palavra de Deus. Não sai da tua posição, mantém-te firme, cumpre o teu ministério. Assim que nós devemos enfrentar esses dias. Nós devemos nos abastecer o nosso coração
de uma vida genuína de Deus. Agora nós precisamos cada vez mais de Deus. Nós precisamos fazer igual o profeta Eliseu fez, pedir a unção dobrada do profeta Elias. Porque os nossos dias, os desafios dos nossos dias são maiores. Os desafios deste ano são maiores do que do ano passado. A iniquidade está se dobrando a cada ano que passa. Então nós precisamos dobrar a unção de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos dobrar a nossa santificação, dobrar o nosso relacionamento, dobrar a nossa comunhão com Deus, nos entregarmos verdadeiramente para Ele. E aí Jesus diz que para nós vencermos esses dias, nós precisamos permanecer em Deus. Pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está dizendo que quem será salvo nesses dias serão aqueles que perseverarem em segui-lo. Serão aqueles que perseverarem no amor a Deus, na sua entrega total a Deus. Perseverar, meus irmãos, é continuar, é não desistir. E lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até quando? Não é esporádico, é todos os dias. São todos os dias até a morte. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta é a saída. Perseverança. Não desista. Não fique com medo com o que está acontecendo, porque o que está acontecendo já estava profetizado por Jesus e pelo apóstolo Paulo. Nós já estamos vivendo esses dias. Isso significa que as escrituras estão se cumprindo. A volta de Jesus está mais próxima. Cada ano que passa, a iniquidade aumenta mais, porque está se aproximando a manifestação do anticristo. Está próximo também a nossa redenção. Amém? Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos. Vamos orar. Fique em pé.